Isso. Depois que Deus lhe manifestou essa visão, explicou-a deste modo: o carneiro significa o império dos Medos e dos Persas, cujos reis eram representados pelos chifres. O maior era o último deles, porque sobrepujava a todos em riquezas e em poder. O bode significava que viria da Grécia um rei que venceria os persas e se tornaria senhor daquele grande império. O chifre grande significava esse rei, que era Alexandre, historicamente. Os 4 chifres pequenos, nascidos desse grande chifre, e que se dirigiam para as 4 partes do mundo, representavam aqueles que, depois da morte desse soberano, dividiriam entre si esse grande império, embora não fossem nem seus filhos nem seus descendentes, ou seja, não eram do mesmo país. Por isso que o quarto animal não é a Grécia, é aquela divisão lá que eu falei. Eles reinariam durante vários anos e de sua posteridade viria um rei, não é Roma papal, tá? É um rei que faria guerra aos judeus, aboliria todas as suas leis e toda a forma de sua república, saquearia o templo e durante 3 anos proibiria que ali se oferecessem sacrifícios. O que José ia falar aqui mesmo? Isso tudo aconteceu sob o reinado de Roma papal? Não, Antíoco Epifânio. Isso daqui não sou eu, tá? É o historiador que conhece a sua própria língua e conhece a história do seu povo. Porque as pessoas vêm falar, não, ali no hebraico, ali tem que ser ventos, porque é feminino. Então o cara não conhecia hebraico? Quero ver falar para mim agora que o Flávio José não conhecia hebraico. Aí que vai falar aqui, ó, como eu não sou trapaceiro, pode frisar aí, ó. O Flávio Josefo também fala que Daniel falou de Roma. Eu não preciso esconder isso daqui. Ó, esse grande profeta deu também notícia do Império de Roma e da extrema desolação a que reduziria o nosso país. Ou seja, provavelmente ele assimilou Roma naquela parte de Daniel 9, quando fala destruir o templo e a cidade. Porém, o Flávio Josefo afirmou aqui que o chifre pequeno foi Antíoco IV Epífanes. Se o chifre pequeno foi Antíoco IV Epífanes, logo Roma não é o quarto animal, segundo o próprio Flávio Josefo, tá? Pode ir mais abaixo. Ó, aqui o comentário que eu fiz. Claramente o historiador judeu mostra o chifre pequeno que foi Antíoco. Abaixo, Josefo apenas associa a destruição do templo por Roma, pois ele acha muita coincidência a destruição do templo com o texto de Daniel 9. Porém, tratando-se do chifre pequeno, ele mostra claramente que saiu da divisão do Império Grego. Ficou claro para você, Rodolfo, que foi o Josefo aqui? E acho que ele conhecia o hebraico, né, o Josefo. Tem uma galera aí que em Daniel 8... Acho que ele não era fluente, não, mas eu acho que ele conhecia o alfabeto, pelo menos. né? Tá certo. O alfabeto eu acho que ele conhecia. Pois é. Deixa eu ver, depois dessa foto aí Você pode voltar ali depois da foto? Acho que você pulou um pouquinho. Isso. Não, agora pode ir. 1 Macabeus, pode descer. 1 Macabeus 16. Isso, vou ler aqui, essa parte. É uma parte histórica de 1 Macabeus. Verso 16 diz assim: quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito. Isso aqui é o 1 Macabeus, capítulo 1. De conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre os 2 reinos, sobre 2 reinos, né? Verso 17. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Verso 21. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz, com todos os seus acessórios. O que a gente viu aqui? Aqui a gente vê claramente dizendo que Antíoco também cresceu para o sul, igual está no texto de Daniel, porque o sul era parte do Egito. Porque tem gente que fala, o Antíoco nunca dominou o Egito. Ele dominou o Egito. Ele foi expulso de lá, depois foi.
Inclusive, o capítulo 11 fala sobre isso. O próprio livro de Daniel fala sobre isso. Mas que ele conquistou o Egito, cresceu sobre o Egito, está aí o texto histórico. Né? Agora vamos para o verso 10 de Daniel 8, que diz assim: E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Bom, o que diz aqui? Aqui diz que esse chifre pequeno, ele se engrandeceu contra quem? O exército do céu. Aqui muitos cometem a infelicidade de acharem que é um ser espiritual que guerreou com os anjos do céu. Mas essa expressão ela é comum nos textos dos escritos hebraicos, tá? Pois sempre que se fala do povo como estrelas, vou dar exemplo, o sonho de José. Lá em Gênesis 37, verso 9, diz assim: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Verso 10. O verso 10 está um pouquinho cortado aí, Ruda. Isso, verso 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, né? E disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Ou seja, o que a gente viu aqui? Aqui, no sonho de José, ele usa essa mesma expressão, né? Das estrelas do céu, do sol, da lua, e o pai dele e os irmãos, eles não tiveram, em nenhum momento eles tiveram problema de interpretar, né? Em nenhum momento eles falaram que José sonhou com anjos, né? Eles já sacaram de primeira que essas estrelas representavam eles, como um povo de Israel. Não é verdade? Ó, outro exemplo também é o próprio livro de Macabeus, falando dos pensamentos de Antíoco IV Epífanes. Ó. Segundo a Macabeus, capítulo 9, diz assim, no verso 8: O homem que, pouco antes, julgando-se acima da natureza humana, pensava poder dominar as frotas do mar e pesar as montanhas nos pratos de sua balança, ei-lo agora estendido sobre a terra, em seguida levado numa liteira, provando assim aos olhos de todos o poder de Deus. Verso 9. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes e as carnes se soltavam em pedaços entre dores atrozes. O mau cheiro da podridão que enchia o ar causava náuseas ao exército. Verso 10. Aquele que até há pouco sonhava tocar os astros do céu. Agora ninguém podia suportá-lo por causa do mau cheiro que dele saía. Ó, aqui o autor está falando da mesma tipo de linguagem que Daniel está falando. E ele está falando aqui da queda da morte de Antíoco, tá? E as características elas se encaixam perfeitamente com o texto de Daniel, de tocar as estrelas dos céus e etc. Só Tá bom? um comentário breve, se Sim. você me permite. Opa, fica à vontade. Se alguém achar ali que era um ser espiritual que ia batalhar com os anjos, eu fico imaginando quem será esse ser. Porque se você lembrar de algumas passagens, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, foram dois anjos. E olha o que Sim. aconteceu. A gente também tem uma passagem onde Davi conta ao povo e Deus mandou não contar. E se eu não me engano, Davi vê um anjo e aquele anjo, numa noite, matou 80 mil ou 180 mil homens. Então, você vê o poder de um anjo. Imagina um cara levantar contra as estrelas, ou seja, contra vários anjos. Então, uma legião de anjos. Seja lá quem for esse aí, é o bichão mesmo, cara. Cabuloso. Pois é. Não, inclusive, uns argumentos que o povo acha, Antíoco não pode ter sido chifre pequeno porque ele nunca se levantou contra as estrelas do céu. Meu, isso daí não é literal. Não, as estrelas do céu é claramente o povo de Israel. É O uma povo de referência ao Israel povo. o povo é citado como um Exatamente. povo de sacerdote, um povo especial. Não tem como Exato. negar isso. Você pode concordar ou Não, não, mas a Bíblia, por isso que ela eu dei deixa até clara, exemplo bíblico, né? a Bíblia deixa muito claro que Verdade. para a Bíblia, para quem escreveu, o povo de Israel é um povo especial. Não tem como negar isso. Sim, verdade, com certeza. É isso aí.